Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem por aí? Tem bebezinho aí perto, é? Tem, tá? Quer ver? Estou escutando um barulhinho dele. Tá Ó, no processo de mamar. que gostoso. Estou escutando um barulhinho. Tá bem? Agora é a hora que ele começa a suadinho. Ai, ai, ai. Gostoso que tá esse TT aí. Deu até vontade, viu? E se eu falar que acabou de jantar tem pouco tempo, tá um toiço esfomeadinho. Ele tá grandão, né? Uma belezinha, viu? Ai, ele não. Eu vi as fotinhas dele no Face, ele tá uma fofura. Ai, mas não tá aguentando mais os braços, não. 10 quilos, professora. Ai, ai, ai. Pesado, né? Complicado. Tô dando um tempinho só para o pessoal que estiver chegando aí ir se acomodando. Já começamos. Boa noite, gente. Boa noite. Cadê a Val? Igor e Adriana, se vocês puderem tirar o áudio, por favor. Perfeito. Já vou tirar, professora. Gente, vamos nós? Oi, Val. Oi, professora. Tudo bem? Você está me ouvindo? Tô. Que saudade. Ai, nem diga, não, gente. Puxa, Ai, estou cansada já disso, professora. e vai acabar o semestre assim, não?
acabar o semestre assim. Não tem problema, eu vou te caçar e vou te dar um beijão e um abração e agradecer. Ai, que bom. Porque esse negócio, Adorei o beijo e o abraço. Agradecer não tem porquê, porque eu estou fazendo a minha obrigação. professora, não é. Se todo mundo pensar assim, a gente fica na mesmice. É verdade. É assim, é tudo bem que é o seu trabalho, mas é com amor, é bem feito, tem Ai, que bom. sentimento. E isso não tem dinheiro, não é verdade? Verdade. Não tem dinheiro que pague. Isso aí. Aceito o abraço e tudo mais. Tá bom. Gente, vamos lá, vamos falar a respeito da nossa. Acho que é o que mais agora fica pesado aí, né? É importante a gente esclarecer. Vocês estão conseguindo ver ou não? Peraí. Não entendi, professora. Se vocês estão conseguindo ver a imagem. Não, quando você fala, aparece seu Aqui, ó. rosto. Estão vendo? Sim? Não. Agora sim, na tela de computador, não. Vocês estão vendo o slide da composição das notas? Não. Nada. Não, professora. Mas como, meu Deus, se está compartilhado? Oh, meu Deus, vamos lá. Agora tá? Ah, Sim. Muito bem. Ó, então, para a gente resgatar, em função dessa mudança toda que nós tivemos, o que valia antes, que está lá no plano de ensino, eu estou propondo uma mudança. Uma mudança que, na minha visão, vai facilitar a vida de vocês. Porque lembra que eu falei no nosso último encontro que seria um trabalho final e a prova final? E as notas que iam compor? Eu estou tentando tirar a prova final. Então, o que eu faria? Vocês lembram do desafio ENAD que vocês fizeram? sim. Uma pergunta lá atrás, inclusive eu repeti ela agora na minha avaliação. Para quem fez e acertou a resposta na ocasião daquele desafio, meio ponto. Professora, Oi. é aquela que a professora falou assim, quem responder primeiro, Não. tipo, ganha, essa não é A essa? gente ainda estava em aula presencial. Vocês fizeram em sala de aula. Ah, tá, lembro. Aí, outra forma de compor a nota. O quiz de liderança e coaching, que é aquele que eu falei que quem entregasse primeiro ganhava atividade dobrada. O que eu vou fazer? Quem acertou tudo, na verdade, quem ganhou foi a Sara, fica com 2 pontos. Quem acertou tudo, né? Ela acertou tudo e foi a primeira a entregar. Então, 2 pontos. E os demais, não vou considerar o tanto de acerto. Na verdade, o correto seria eu fazer assim: acertou uma, 0,25. Acertou as 8, 2 pontos. Eu vou dar 2 pontos para quem acertou todas e vou dar 1,5 ponto para os demais que fizeram o quiz. Ok? Aí, nossa, gente, tira o som aí que tem um microfone aí, tá? Aí a mini avaliação que vocês fizeram, recente agora, de 0 a 2 pontos, tá mantido o que a gente combinou lá. As atividades todas, atividades do semestre, de 0 a 1 ponto, que já era combinado lá desde o início, ok? Então, ó, 2 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 5,5 pontos. E aí, para completar a nota 10, o trabalho final, que é esse de liderança e coaching, né?
valendo de 0 a 4,5 pontos. Isto daqui dá os 10, que seria a composição para a média de vocês. Agora, tem algumas pessoas, poucas, que fizeram o trabalho social solidário, que eu cancelei por causa desse mesmo problema aí da pandemia. Então, quem fez o trabalho vai ter 1 ponto extra, mas só os que fizeram. E é 1 ponto extra. Aqui já está com 10. Quem fez tudo isso aqui, mais esse, vai ficar com 11. Eu vou criar uma nova nota na Uniso. Então, a ideia é dividir atividades que vocês já fizeram com o trabalho final para compor a nota. E aí não precisa fazer uma outra prova. Entenderam? Sim, Sim. entendi. Perguntas? Ô, professora, eu não Oi. sei se é possível, até por questão do tempo que a gente está. Mas você já consegue fazer uma prévia para os alunos do que já foi feito e a pontuação que eles estão? Eu não estou conseguindo ouvir. Tem alguém com o microfone ligado aí? Está dando microfonia aqui para mim. Para mim também tá ruim. Agora parou. Agora parou. Eu perguntei se por acaso a senhora já consegue fazer uma previsão dessas notas das atividades que já foram feitas. Eu não sei se a senhora já vai planilhando no decorrer do semestre. Já vou planilhando. E eu tenho tenho feito o seguinte: quem não tem entregue as atividades, eu tenho cobrado. Agora, tem alguma coisa que eu ainda preciso conferir e planilhar, porque é muita atividade de muitos alunos, a gente não está fazendo tudo direitinho no dia correto, entendeu? E eu também dou prazo, né, para o pessoal fazer. Então, muitas vezes eu tenho que esperar o prazo encerrar para eu poder lançar. Então, o que eu tenho hoje para passar para vocês é o desafio ENAD, quem acertou. Na verdade, eu tenho como nota de atividade, que eu vou transformar agora nesse meio ponto para quem acertou a resposta. E a resposta também está no gabarito da mini avaliação que vocês fizeram agora, há dias atrás. Então, para responder, Adriele, eu tenho uma planilha que tem as notas de vocês aqui, mas ela não está completamente atualizada. Eu já tenho a nota da mini avaliação, agora eu preciso transformar aquele quiz que vocês fizeram em nota, porque ele estava só como atividade, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu já expliquei. Quem acertou tudo é 2 pontos. Quem não acertou tudo vai ganhar 1,5 ponto. Eu não vou olhar, acertou só uma, acertou 8, acertou 5, para não prejudicar ninguém. E aí, enquanto hoje a nossa aula rola, eu posso ir passando já a nota da minha avaliação, que eu já tenho ela prontinha aqui. Eu ainda não passei para vocês, passei? Não. Então, já tem a nota da minha avaliação. Então, a gente faria isso para quê? Para facilitar a vida de vocês e para facilitar também a minha. Porque se eu tiver que fazer mais uma prova, corrigir todas as respostas e vocês também terem mais conteúdo para estudar diante das outras atividades todas que vocês já têm e do trabalho que eu estou pedindo, estou achando que a gente pode facilitar a vida de vocês, até porque é uma orientação da própria coordenação para nós. Dúvidas? Não. Perguntas? Por enquanto, não. Vocês estão achando que isso melhorou ou não? Ai, eu achei.
Quem mais? Boa noite, professora. Boa noite. Eu achei legal o trabalho final, ao invés da prova, né? É um pouco mais para a gente desenvolver também, colocar esse trabalho, e a prova também a gente pode estar roubando, né? Colar, enfim. Então, e o Muita trabalho, gente na pra elaborar. verdade, o trabalho valeria de 0 a 10 para somar com isso tudo aqui e mais a nota da prova final. Então, eu estou reduzindo a prova, dando uma pontuação que complete a média do trabalho final. E eu acho que isso facilita para mim e para vocês, mas eu quero entender que vocês vão ficar satisfeitos com isso, porque se tiver qualquer problema, a gente tem que manter o esquema que estava. Não, eu gostei assim. Eu prefiro Boa assim. noite, também- professora. Ficou ótimo Boa assim. noite. Tá bom assim, Eu gente? também não vi, Também. Eu posso não vi entender problema que também. eu posso entender que eu não vou ter problema com a sala por causa da mudança, no sentido de eu estou fazendo com a melhor das intenções, mas de repente, né? As pessoas a gente nunca sabe. Então, se tiver algum tipo de problema, a gente tem que acertar isso hoje, para que a gente crie um critério e mantenha ele até acabar o semestre. Problema nenhum comigo, tá ótimo. Problema nenhum, professora. Também achei que tá tranquilo, viu? Tá bom assim? Tá. Ó, gente, se tiver alguém que não está se sentindo à vontade, vocês me falem, conversem entre vocês e me falem ainda hoje. Porque hoje eu já postei lá na sala, mas ainda a gente pode mexer. Agora, fora de hoje eu não vou mexer mais, porque senão eu fico maluquinha. Porque se a gente for olhar, ó, quer ver? Deixa eu ver as datas aqui. A gente tem dia hoje, né? Aula de hoje, depois 19, 26 e dia 2, que é o trabalho. Então, nós estamos a 3 aulas do encerramento do semestre. Então, eu estou querendo fazer isso para facilitar tanto a vida de vocês e a minha. Ah, eu também. Tá bom. Porque aí a gente vai desenvolver o trabalho também, né? Então, para mim, sem prova mesmo. Com o trabalho já tá ótimo. Outra coisa A senhora vai disponibilizar essa composição de notas em algum grupo, no EAD? Então, hoje eu já vou passar para vocês a nota da minha avaliação. E aí, até o final da semana, eu vou transformar essas outras coisas aqui em nota, porque nota mesmo era só isso aqui. E esse aqui que eu espero fechar o semestre para passar. Mas eu vou fazer o quê? Eu posso dizer essa nota já para vocês. Isso. Ai, de novo. Adriana, eu acho que é o seu som, Adriana. O meu? Ah, é o seu mesmo. É algum ruído aí que faz quando ele está ativado. Mas eu só ativei quando eu vou falar. Ó, quando você abre para falar, faz o barulho. Quando você fecha, para. Enfim, gente, hoje eu posso passar a nota da minha avaliação e nos próximos dias passar as demais coisas. O desafio ENAD, pelo gabarito da prova, vocês já sabem quem acertou ou não. Quem apontou letra E, acertou. Tem meio ponto garantido. Quem não apontou letra E no desafio ENAD, não tem esse meio ponto. Ok? Trabalho. Ok, professora. Preciso falar sobre o trabalho final. A gente já conversou sobre ele na aula passada. Mas hoje eu estava conversando com a Gi, que me perguntou o tempo que ia ter para cada grupo apresentar, como é que eu ia fazer, se ia ser aula online, se ia ser gravado, que plataforma usar. Então, eu também pensei a respeito disso e estou propondo o seguinte: no dia da apresentação, é dia 2, né? No dia da apresentação, eu abro, ou na véspera, né? Eu abro um fórum lá no Moodle e vocês todos, os grupos, né? Postam o link de um vídeo que vocês vão fazer da atividade de vocês, do trabalho de vocês.
Ah, mas eu vou fazer uma entrevista com fulana. Ótimo, você grava isso em vídeo e posta o link lá na sala. Ah, eu vou fazer um teste. Ótimo, vocês grupo, gravam como se vocês estivessem fazendo ao vivo e postam o link lá na sala. Por que eu estou fazendo isso? Porque são 9 grupos, 8, 9 grupos. Se cada um for apresentar, de não dar tempo de todo mundo apresentar. Primeiro problema. Segundo problema, fica lá para todos os colegas, o grupo da Val, que vai fazer o trabalho X, fica lá para a professora ver e para os demais grupos também, e assim cada um dos grupos. Todos os grupos, postando lá no fórum que eu vou abrir, próximo da data da entrega do trabalho, um grupo pode ver o trabalho que o outro fez, tá? E aí não corremos o risco de faltar tempo, porque quando a gente está em sala, né, muitas vezes a gente vê um grupo é rapidinho, o outro grupo demora mais, elabora mais coisas, e aí acaba o tempo sendo escasso. Então, para evitar, porque nós estamos no dia 2, há uma aula de fechar as notas. Então, todo mundo posta lá, ah, eu vou fazer uma dinâmica. Ótimo, você vai filmar a sua dinâmica, a sua dramatização e vai postar lá o seu vídeo. Por que em vídeo, gente? Porque é o único recurso que a gente tem, né? Estamos à distância, estamos virtuais, então a única forma é, qualquer recurso que você usar, você vai transformar isso num vídeo, vai jogar o link desse vídeo no YouTube e aí você vai pôr lá na sala virtual, vai postar o link do vídeo. E aí todo mundo pode assistir um do outro. No dia da apresentação do trabalho, eu abro uma sala online, uma aula online, não para os grupos fazerem apresentação, mas para cada grupo falar um pouquinho do que fez, como fez, o que resolveu. E aí a gente depois tem o restante da aula para olhar vídeo por vídeo, material por material. Ô, professora, com Oi. relação ao trabalho, desculpa, não sei se eu entendi errado o que era para fazer. Quando a gente estava com aula presencial ainda, eu tinha entendido que era para a gente fazer um trabalho ou sobre liderança ou sobre coaching. É isso mesmo, né? É isso tipo assim, eu quero mesmo. fazer sobre liderança, então posso falar lá o que é, os Não. tipos de liderança, os perfis de líder, é isso? Não, isso daí a gente já viu. Aula passada a gente já conversou sobre o trabalho, como é que ele vai ser. Eu não quero que vocês repitam o mesmo que a gente já viu. Eu quero uma ação prática. Então, você pode usar uma entrevista com alguém falando sobre coaching ou falando sobre liderança. Ou você pode, o grupo, né? Quando eu falo você, eu estou falando do grupo. Ou o grupo pode fazer um jogo de liderança, ou de coaching, ou dos dois, e filma lá e põe para a gente assistir. Ou fazer um teste. Eu quero algo prático, não é ficar repetindo o tipo de liderança, o que é liderança, o que é coaching, porque isso a gente já viu em sala. Então, ficaria muito repetitivo e também, assim, muito chato, né? Como eu digo sempre para os alunos, a parte chata eu fiz, né? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o aprendizado em prática. Então, vocês vão transformar o conhecimento de vocês, o que vocês aprenderam, em alguma ação prática. Você lembra quando a gente fez, no semestre passado, a feira? Lá no Trujillo? É mais ou menos naquele estilo, algo prático que vocês, grupo, vão fazer. A diferença é que, ao invés de cada grupo apresentar isso através de uma aula online, eu estou pedindo para vocês gravarem um vídeo
para ficar mais fácil para a gente conversar sobre o que vocês fizeram e aí a gente tem um tempo maior para olhar vídeo por vídeo, para fazer a coisa sem prejudicar nenhum grupo. Ah, tá certo então, obrigada. Em termos de tempo, em termos de apresentação. Perguntas? Não? Vocês acham que esse esquema de fazer a transformação do trabalho de vocês em vídeo facilita? Do que ter, por exemplo, uma aula online onde você estaria lá fazendo a apresentação da sua técnica, da sua ação? Professora, eu acho muito melhor, assim como a senhora sugeriu agora, de ser como vídeo, porque fica até mais fácil para a gente fazer. Não precisa de estar todo mundo online simultaneamente. Se para uma aula é muito difícil toda a sala comparecer, imagina para todo mundo comparecer no mesmo horário para assistir grupo por grupo. Então, eu acho que dessa forma fica mais fácil e acredito que dá para a gente assistir os outros trabalhos e, de fato, prestando atenção, porque dessa forma é muito ruim, fica, assim, online, fica muito ruim. Nem todo mundo tem o recurso, né, Flor? Tem gente que não tem internet de boa qualidade, tem gente que não tem equipamento na hora, no dia, né? Então, eu estou dando... Exatamente. Estou dando todas essas... Fazendo essas propostas de mudança, pensando em facilitar. E aí vocês vão ter um prazo maior para se juntarem as partes de cada um, né? E montar um vídeo. E aí, no dia da apresentação, que é o dia 2, vocês postam lá na sala virtual o link e a gente abre uma aula online para conversar sobre. Ninguém precisa fazer a apresentação ali para mim ou para quem estiver na sala. A gente conversa sobre o resultado de cada um, o que cada um fez, e aí vocês me falam, né, como é que foi, e depois a gente, na sequência, cada um entra e olha o trabalho do colega, eu olho todos os trabalhos, enfim. Estou pensando, nesse momento, como falta pouco, e a gente sabe que está sendo pesado para vocês e para nós, professores, também, eu estou fazendo essas mudanças no sentido de tentar melhorar um pouco para nós dois, para vocês e para mim. Tudo bem? Ótimo, professora. Muito bom. Gente, nós vamos continuar com a nossa conversa. Se por acaso cair o link, porque eu estou pelo Zoom, né? A gente abre uma nova sala, tá? Então, vamos tocando até a hora que cair, aí eu aviso vocês. Se não tiver nenhuma dúvida com relação a essa composição de notas e do trabalho, aí eu queria passar para a atividade referente à aula de hoje, que precisa de algumas explicações para vocês fazerem com sucesso. Podemos mudar? Sim. Beleza. Sim, professora. Muito bem, vamos nós. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para eu explicar um pouquinho o que é que nós vamos fazer. Excel, forças de caráter. Muito bem. Estão vendo? Estão vendo, gente? Ainda não, travou. Não estou vendo, professora. Hã? Não? Tá só carregando. Ah, eu já saí e voltei de novo, pensando que não tinha aberto. Não, professora, estou vendo você. Ah, peraí. Share. Agora acho que vai. Foi? Ainda não, mas acho que vai conectar. Tá, vou esperar carregar.
Não? Não, tá aparecendo uma Parece mensagem. carregando, Solange compartilhando iniciou o tela. compartilhamento de tela. Nossa, não tá. Então a conexão não tá legal, né? Não, até quando você fala, tá travando. O áudio tá saindo, mas o vídeo tá travado. Ah, é? Puxa vida. Bom, vou tentar explicar para vocês, mesmo que o material ainda não esteja aparecendo, porque ele já está postado lá na sala. Então, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer a gente hoje não é para fazer hoje. Eu dei um prazo também para vocês fazerem, mas é referente à aula de hoje. Por isso que eu falo hoje. Hoje nós vamos falar sobre forças de caráter e teste de valores. Não é uma técnica de coaching. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bom. O material não apareceu ainda. Ainda não. Tá. Mas está lá postado na sala virtual, né? Então, forças de caráter vai. Reunião ainda para ajudar a reunião. Vai cair. Bom, o que eu estou propondo? É uma técnica, é uma ferramenta usada na psicologia positiva. O que é a psicologia positiva em 2 palavras? É você enxergar o lado bom das coisas, o lado positivo das coisas. Então, ao invés de eu ficar pensando assim, meu Deus, tá morrendo muita gente, o Brasil tá recorde aí de mortes por dia da pandemia, eu vou pensar assim, bom, na pandemia eu estou tendo a oportunidade de aprender novas ferramentas tecnológicas, eu estou tendo a oportunidade de a coisa do home office, o trabalho em casa. Então, eu olho sempre na psicologia positiva para o lado bom. Por quê? Porque o lado positivo da vida, gente, é o lado que nos faz feliz. Se a gente ficar pensando nas tragédias, nas mazelas da vida, a gente vai ficando deprimido, a gente vai ficando acabado, desmotivado, sem energia. Então, a psicologia positiva, ela trabalha o positivismo, o lado bom da vida. E faz com que a gente pense mais neste lado. Então, como é que eu vou agir? Eu vou fazer um teste que vai mostrar como é que é o meu comportamento na maior parte do tempo. Então, quando você abrir o material, a primeira coisa lá que você vai ver, no slide número 3, você vai ver o link de um vídeo que não é meu, o link de um vídeo de uma profissional da Sociedade Brasileira de Coaching falando sobre psicologia positiva. Ela vai fazer uma entrevista num programa do Rony Von, já antigo, né? Mas vocês vão entender um pouco o conceito de psicologia positiva e assim, com uma linguagem super simpática. O vídeo é super curtinho, então vocês assistam o vídeo que está indicado lá no slide 3 do material. Aí depois, vocês vão dar uma lida no material para vocês entenderem um pouquinho sobre a psicologia positiva. Quando chegar no final do material, slide 8, só tem 8 lâminas, né? No slide 8, você vai encontrar um link para fazer o teste. Mas antes de você fazer o teste, seria bacana se você assistisse os 2 vídeos que eu gravei, explicando um pouco mais, de maneira mais técnica, a história da psicologia positiva e também o que são estas forças de caráter. Quando a gente fala em forças de caráter, a gente está falando, de novo, né, da maneira como a gente se comporta. Então, como é que eu me comporto na maior parte do tempo? Eu sou uma pessoa bem-humorada? Não, eu sou péssima em humor. Então, a gente tem, segundo essa ciência, né? A gente tem,
É um estudo científico, tá, gente? Não é invenção, não é charlatanice. Tem 2 autores psicólogos que estudam a psicologia positiva há muito tempo. Então, eles criaram esta ferramenta que faz a gente descobrir ou confirmar como é que a gente funciona, como é que a gente é no dia a dia. E o que isso tem a ver com liderança e coaching? De novo, não é uma ferramenta de coaching e também não é uma ferramenta de liderança, mas ela pode me ajudar a ser um líder melhor. Quando eu me conheço, quando eu sei quais são as minhas forças, quais são os pontos que eu tenho de fortalezas, eu posso ser um líder melhor. E da mesma forma, eu posso também conhecer melhor a minha equipe se eu aplico estas ferramentas com os meus funcionários. Também pode ser utilizado por num processo de coaching. Não é técnica, ferramenta do coaching, mas o coaching pode utilizar as forças de caráter e os valores para entender melhor o seu cliente, o seu coach, e ajudar esse coach a chegar nos seus objetivos e resultados mais rapidamente. Então, a regra básica é eu me conhecer melhor para que eu possa ser um profissional melhor e uma pessoa melhor. E, ao mesmo tempo, eu também posso utilizar dessa ferramenta para conhecer as pessoas à minha volta. Então, a proposta é, depois de vocês verem os vídeos e lerem um pouquinho o material, aí lá no final do material tem o link para fazer o teste das forças de caráter. Só que eu pedi lá na atividade para, antes de você fazer qualquer coisa, para você escrever no seu caderno 2 forças de caráter que você acha que tem. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa honesta. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa que exerce liderança. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Não sei. Eu quero que você liste no caderno 2 forças de caráter que você ache que são as suas maiores forças. E depois, quando você fizer o teste, você vai comparar o que você apontou com o que apareceu de resultado do teste. Lembrando o seguinte, o teste vai mostrar 24 forças de caráter. E você vai, quando você termina de responder as perguntas, você, prepare-se, são 150 perguntas. Perguntas simples, mas tem um volume grande. Então, não se assustem, porque, vale a pena. Responda com sinceridade, com verdade. Não tem resposta certa, tem a resposta sua, de como você é. Muito bem. Depois que você termina de responder o teste, no próprio site, tem lá um lugar para você fazer download do resultado. O resultado vai sair as 24 forças de caráter. As 5 primeiras são as suas maiores forças, aquilo que você mais demonstra no seu comportamento no dia a dia. As últimas, 20, 21, 22, 23, 24, são aquelas que menos aparecem. A gente tem, repetindo, a gente tem as 24. Só que as últimas da lista são aquelas que menos aparecem. A última, já vou contar para vocês. A última, a 24ª minha é humor. Ou seja, eu não tenho esta força, este dom de ser uma pessoa bem-humorada. E isto me prejudica muito. Então, quando aparece lá no final da lista as forças nossas, você pode entender que essas que estão por último são aquelas que você pouco apresenta. E aí, se tem alguma lá que você quer ter, que você quer que as pessoas percebam isso no seu comportamento e que você quer melhorar, aí você pode fazer
um planinho de ação para resolver. No meu caso, né, a minha 24ª é humor. Lá diz, você é uma pessoa bem-humorada, faz chacota, faz brincadeira com a galera. Isso para quem tem humor. Mas para mim, eu tenho aluno que faz o teste e o humor é o número 1. O meu é o 24º. Então, eu sou uma pessoa muito mal-humorada. E isso é muito ruim, né? E em casa eu sou muito mais. Então, isso me prejudica profissionalmente, me prejudica nas minhas relações com as outras pessoas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar um plano de ação para melhorar, para buscar melhorias nessa força que eu não tenho. Agora, para que eu faça isso, eu tenho que acreditar que aquele resultado que está aparecendo lá é um resultado que faz todo sentido para mim. Se eu achar que, não, isso não me pertence, isso não faz sentido para mim, não funciona. Só vai gerar ação naquilo que eu acredito que eu não tenho e preciso ter. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o teste. De novo, quando você for entrar para fazer o teste, abrir o link. A primeira coisa que você tem que fazer é optar pelo idioma